Olá, boa noite. Tudo bem? Como estão? Tudo bem por aí? Ok, então. Deixo aqui já desde o início, nesta terça-feira, fria em alguns locais. Meu boa noite a todos vocês que estão acompanhando pela Rádio Amigo Espírita. Vocês também que baixam os áudios pelo SoundCloud. Muito obrigado pelo prestígio, muito obrigado pela força. E vocês que estão acompanhando também ao vivo pelo YouTube ou posterior, muito obrigado pela companhia. E as amigas e amigos presenciais, já comecei apertando errado aqui. Ok, lá vamos nós. Boa noite para Socorro de Paulista, em Pernambuco. A Cristina de São Mateus, no Espírito Santo. A Helenice de Barra do Garças, Mato Grosso. A Estela de Blumenau, Santa Catarina. A Maria Emília de Caratinga, Minas Gerais. O Cristiano de Itapetininga, São Paulo. A Érica de Jardim Marajoara, São Paulo. A Rai Lima da Nicarágua. A Maria Senoli, do Rio Grande do Sul, que viajou 8 horas para comparecer ao seminário em Criciúma. Muito obrigado. Ela e seu esposo, amigos queridos. A Vanessa de Cachoeirinha, também Rio Grande do Sul. O Darcy de Americana, São Paulo. A Regiliane de Piracicaba, São Paulo. A Patrícia de Blumenau, Santa Catarina. A Virgínia de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. A Cássia de São Paulo, capital. A Viviane de Pindamonhangaba, São Paulo. Sebastião de Cornélio Procópio, no Paraná. A Rita de Juiz de Fora, Minas Gerais. O William de Belo Horizonte, também Minas Gerais. A Fernanda de São Paulo, capital. Hoje tem bastante gente. O Renato também de São Paulo, capital. A Janete de Tijuca, Santa Catarina, que também fez um esforço para estar lá em Criciúma, me deu um presente maravilhoso. Muito obrigado. Um prazer conhecê-la. A Valéria de Uberaba, Minas Gerais. A Cláudia do Rio de Janeiro, capital. A Maria de Curitiba, Paraná. E a Cristiane de Marabá. Marabá onde? Marabá é Pará? Tem que falar o estado também, senão fica difícil. A Marta de Catalão, Goiás. Tânia de Batatais, São Paulo. É isso aí, senhoras e senhores, muito boa noite. É bastante gente de Minas. Certo? Também o José Aparecido, da Rede Amigo Espírita. Boa noite. Cíntia de Natal. Este é o estudo da obra Autodescobrimento, uma busca interior, escrita por Divaldo Franco e Joana de Ângeles, realizado pela Rede Amigo Espírita. E eu sou Vitor Antenori Rossi. Marabá no Pará mesmo, isso aí. Hoje tem, hein? Amélia também de São Mateus no Espírito Santo, chegando agora. Onde estamos? Estamos no capítulo número 6.3, Terapia da Esperança, parte 1. A Regilaine disse que eu consegui piorar o nome dela. Eu falei Regiliane, né? Regilaine. Me desculpe. Este é o encontro de número 57, tá? Ok? Iremos para o Terapia da Esperança, parte 1. Hoje falaremos um pouco sobre persona, né? E a Lauren, de Lagoa Vermelha, Rio Grande do Sul, do YouTube, trazida pelo moderador Sérgio. Então vamos lá, seguindo direto no texto. O predomínio do ego nos relacionamentos humanos responde pelas incessantes frustrações e desequilíbrios outros que assinalam a criatura humana. O predomínio do ego nos relacionamentos humanos. Por quê? Como nós já vimos, o ego diz respeito à parte consciente da nossa psique. É aquilo que sei a meu respeito, aquilo que penso saber a meu respeito, mas o que conscientemente posso dizer sobre mim está relacionado ao que constrói o meu ego. Ok? Então, quando eu coloco o ego nos relacionamentos humanos, por ser especificamente um relacionamento humano, eu estou entrando em contato com outro ser humano, ou seja, outro ego. Quando o ego fica à frente da relação e o meu ego se torna mais importante do que o seu ego, então é natural que existam frustrações. E nós não fazemos isso por má fé, nós não fazemos isso voluntariamente. Isso também, quer dizer, podemos fazer, claro,
Mas isso também pode acontecer involuntariamente. Sem que percebamos, estamos nutrindo essa atitude, nutrindo este comportamento que nos protege do outro, que nos garante um privilégio em todas as relações. Mesmo que 51 para 49%, nós quase sempre estamos buscando 51%. Eu digo quase sempre porque existem situações de devoção, mas no mundo atual, no momento em que nós nos encontramos, ainda buscamos o privilégio, ainda buscamos a preferência. Certo? Então, quando eu digo esses 51%, são naquelas pequenas nuances e onde nós vamos comer hoje, que lado da cama eu vou dormir, essas pequenas coisas assim, onde eu prefiro ter o privilégio e acabo deixando o mundo girar um pouco mais ao meu redor do que ao redor do outro. Certo? Então, segundo Joana, é o predomínio do ego que responde pelas incessantes frustrações e desequilíbrios que assinalam a criatura humana. Mas vamos em frente. Sem a correspondente consciência lúcida em torno dos objetivos da existência carnal, o indivíduo que assim age faz-se vítima da personalidade enfermiça a que se acostumou, como método de triunfo nos seus cometimentos. Sem a correspondente consciência lúcida em torno dos objetivos da existência carnal. Algo que nós sempre pregamos aqui. Qual é o objetivo da minha existência carnal? O objetivo da existência carnal não pode ser viver prazeres irremediáveis, não pode ser ter poder sobre todas as pessoas. Tem que haver algum sacrifício. Vamos pegar os principais indivíduos que fizeram algo pela humanidade. Sempre havia um quê de sacrifício, sempre havia um quê de ensinamentos, sempre havia um modelo comportamental, moral ou intelectual, sempre havia. Se nada disso existe na minha existência, talvez eu não esteja conectado com a sua real função. Então, para que precisa do corpo físico ou espírito? Para passar por experiências e para colocar à prova aqueles conceitos que estão no campo teórico, no mundo das ideias. Se eu não estou vivenciando isso com a minha encarnação, se eu não estou utilizando o meu corpo físico para isso, só fico sentado comendo, dormindo, falando mal das pessoas, usando drogas, então eu naturalmente virei a ter problemas. Pois o indivíduo que assim age faz-se de vítima da personalidade enfermiça que se acostumou como método de triunfo nos seus cometimentos. E aí eu vou fazendo disso uma constante na minha vida. Eu uso droga porque minha vida foi difícil. Eu engordo muito por causa da genética. E sempre eu vou entendendo que eu sou vítima daquele comportamento. Eu falo mal, mas eu não... como diria acho que era o Nelson Rubens que falava, né? Eu aumento, mas não invento. Eu não faço fofoca, eu só passo adiante, eu não invento nada, eu não crio boato. Eu vou racionalizando porque eu me acostumei com aquilo. E não consigo viver sem aquele comportamento. Mas isso é indício de que a minha personalidade está enfermiça, o meu espírito, por natureza, está doente, adoecido, desequilibrado, se manifesta no meu comportamento, como nós vimos nos estudos anteriores, e eu acabo acostumando. Me acostumo. E é difícil, até as pessoas que me cercam acabam se acostumando porque elas já esperam isso de mim. Você provavelmente, quando quer saber de uma fofoca, sabe quem procurar. Tem aquela sua amiga que sabe de tudo, aquele seu amigo que sabe de tudo. Então, do mesmo jeito que você reconhece a pessoa assim, as pessoas te reconhecem como? Qual é a sua principal característica? Eu estou com um problema psicológico, vou lá na casa do Vitor. Eu estou com um problema financeiro, eu vou lá na casa do Vitor. Qual é a sua referência? Que pilar você é para as pessoas que te cercam, a começar pelo seu círculo familiar? Eu sou a mãe na relação, então meus filhos quando querem alguma coisa pedem para mim. Se eu falo que não, eu mando pedir para o pai, aí eles nem pedem porque o pai é bravo. Então, será que você não está nutrindo essa imagem de que o pai é inacessível, intransigente e bravo, como uma forma de manter a si mesma como boazinha e mediadora e ter um poder na relação? É este o ponto. É aqui que entra o primeiro e o segundo slide. Tem muita mãe e muito pai que fazem isso. Cuidadores, de forma geral, porque pode ter avô, irmão e tal. Eu teço para os filhos aquela noção de que o pai é bravo,
E, na verdade, o pai talvez só seja assertivo, sério, ou goste de bons argumentos para dar uma palavra. Faço com que meus filhos cheguem a mim, então, quando o filho chega direto ao pai, a mãe fica com ciúme. E depois chama o menino de canto. O que você foi falar com ele? Não, seu pai está ocupado agora. Não era a melhor hora para pedir alguma coisa. Esse é um movimento de colocar o ego à frente da relação. Esse é um movimento egoísta. Então, por natureza, o indivíduo vai adoecendo. Eu não percebo que eu faço isso. Então, a criança passa a vida inteira entendendo que o pai é bravo, inacessível. O pai fica pensando que os filhos não o amam. Ah, tudo que precisam pede para a mãe. Eu sou um inútil, eu só sirvo para trazer dinheiro. E não há uma relação que acontece porque a mãe, no papel de boazinha, no papel de Madre Teresa de Calcutá, na verdade está manipulando toda a situação para ser o centro das atenções e ter o controle sobre tudo. Como disse, não necessariamente por má fé, mas porque está acostumada no seu ego a ter o controle de tudo. Com pais separados pode ser até pior, quando eles ficam se atacando. Certo? Então, o primeiro passo, já que nós não podemos mudar o mundo ao nosso redor, começando a mudar por nós mesmos, que referência você é para as pessoas que te cercam? Se você é o homem da carteira cheia, que todo mundo vem quando tem problema financeiro, legal, você está ajudando muitas pessoas. Mas onde estão as que não precisam de dinheiro? Por que elas não chegam até você? Se você é uma pessoa que todo mundo vem para desmoronar emocionalmente, chorar quando termina um namoro, por que eles não te chamam depois que o namoro retorna para comer uma pizza ou saírem juntos? Por que você se transforma apenas nesse pilar? E outra, este comportamento é bom para você? Você fica feliz com isso? Então comece a pensar dessa forma. A Cláudia disse que no caso dela era o papai fadinha e a mãe bruxinha. Fada e bruxa. Vamos ver aqui. O Sérgio. Quando damos desculpas demais para nós e para os outros é sinal de enfermidade? Já colocando como nós dissemos anteriormente, quando eu peço desculpas, eu dificilmente estou realmente reconhecendo um erro. Eu busco a reparação quando eu reconheço um erro. Quando eu racionalizo muito sobre alguma coisa, é porque ela não está clara para mim. A verdade não precisa de defesa. Quando eu tenho certeza do que eu estou vivenciando, eu não preciso defender para isso. Então, isso acontece muito, por exemplo, na escola. Hoje menos porque tem um pouco mais de proibição, mas ainda acontece quando os professores não vêm. Minha criação, eu nasci nos anos 80, então eu peguei os anos 90, que era bem pesada essa questão do bullying. Então tinha alguns rapazes que os caras começavam a pilhar na sala de aula, porque até então a homossexualidade era vista como pejorativa. Então se os meninos começassem a falar pro outro, você é gay, isso era um motivo de piada. E o menino tinha que te provar para os outros que ele não era gay, porque ele se sentia ofendido. Não sou, eu sou homem, eu sou não sei o quê. Quer dizer, se eu estou seguro da minha sexualidade, você pode apontar o que quiser. Se eu sou gay e você fica dizendo que eu não sou, que eu sou isso ou aquilo, não importa. Isso se dá em tudo. Se você disser, você é corrupto, você é desonesto e eu não sou, eu não preciso me defender de você. A não ser que você me leve para um tribunal, mas se eu tenho certeza que eu não fiz nada, ou não existem provas, ou você manipulou as provas. Então, de qualquer forma, eu continuo não sendo corrupto. Quando eu racionalizo e justifico muito, é que alguma coisa não está certa. É que não é só isso. Quando eu falo, às vezes, que um rapaz chega para a namorada, ele quer sair com um amigo dele para conversar, porque é o amigo dele. Pura e simplesmente isso. É o meu amigo, eu conheço ele há 10 anos, nós sempre demos risada juntos, eu estou te namorando há 1 ano, então eu quero ser com meu amigo. Ponto final. Não tem problema, não vai te trair, não vai fazer nada errado. Mas aí ele não consegue, então ele vem, amor, Paulinho me ligou, ele não está muito bem, parece que ele está passando uns problemas lá, ele chamou eu para conversar com ele, eu não queria muito ir, queria ficar com você, mas o que você acha? Você acha que eu devo ir? Se eu for também vai ser rapidinho. Faz todo esse... Ele quer ir. O amigo dele não está em dificuldade, não está passando por problema nenhum, mas ele não consegue ir direto ao ponto. Então essas racionalizações justificativas normalmente acobertam este comportamento. E é isso que nós vamos ver hoje. Vamos ver aqui. A Maria Margarida pergunta se esse tipo de manipulação é maléfico para os filhos. Sim, toda manipulação é maléfica. Quando parte do ego de uma pessoa, quando é determinada por um ponto de vista. Porque é um ponto de vista.
A mãe não pode impedir o filho de chegar ao pai. A mãe não pode ter inveja do pai. A mãe nunca será o pai e o pai nunca será a mãe. A pessoa pode falar, mas eu sou mãe solteira, eu sou mãe e pai dos meus filhos. Não é. Você é mãe dos seus filhos e uma mãe com carga horária dobrada, mas o pai continua sendo ausente. Ele vai enxergar isso num avô, ele vai enxergar isso no cantor de uma banda, mas ninguém pode ser pai e mãe. Nós podemos construir as duas imagens em nós, mas como referência, nós só podemos atuar uma, que é aquela mais ligada ao nosso gênero. Então, se for uma criança criada por dois homens ou por duas mulheres, ela vai enxergar nos dois a segurança, do feminino ou do masculino, mas não significa que ela está vendo um pai e uma mãe. Ela tem dois pais ou ela tem duas mães. E o pai que ela vai buscar fora, ou a mãe ela vai buscar fora. Mas é uma ilusão pensar que eu vou proteger o meu filho do mundo e o meu marido e eu vou gerenciar tudo aqui em casa. Isso é egoísmo. E essa manipulação é maléfica e deixa a criança insegura do seu aspecto masculino. Toda vez que ela precisa agir pela razão, toda vez que ela precisa agir por convicção, ela tem medo, ela fica insegura e acaba recorrendo às emoções, porque é essa representação simbólica construída aqui. A mãe auxilia na construção da emoção, o pai auxilia na construção da razão, em se tratando de energia masculina e feminina. Quando um tenta fazer os dois processos, aí a criança está sendo prejudicada, mas ela não percebe, porque o movimento normalmente é feito por amor. Como eu disse, não é má fé, é inconsciente, mas ele existe. Certo? O filho tem que ter diálogo aberto com o pai, mesmo que o diálogo seja seco, não há necessidade da mãe intervir e o filho tem que ter um diálogo direto com a mãe. Então, se a mãe quer saber o que o filho falou para o pai, pergunte para o pai, não para a criança, porque dá uma sensação de insegurança. Ah, o pai deixou sair, mas você falou com ele, tem certeza? Então tá bom. Você deixou ele sair? Deixei. Então tá bom. Ou os pais falam a mesma língua ou não falam. Se eles não falam a mesma língua, eles têm que chegar num acordo longe do filho, para que o filho não veja a discussão. E depois podem discordar em um ponto ou outro, tá? Mas quando ficam, o que o seu pai falou? Vai lá, fala com seu pai. Isso não é certo, isso gera medo, isso gera a ausência da figura em si mesmo. Então, a ausência do pai não impede o modelo masculino, porque o modelo masculino pode ser encontrado fora. Tem crianças que têm o pai e a mãe em casa, mas o pai é ausente. E tem pai que é separado, vê a criança a cada 15 dias e é mais presente do que esse que é ausente. O pai fica o dia inteiro em casa lendo jornal, não faz nada, não lava uma louça, não aspira um pó. Então a criança não tem uma construção de modelo parental paterno. É a mãe quem faz tudo. Então, estar morando na mesma casa não significa estar presente. Ok? E ele talvez vá na escola todos os dias e tem um professor que ele admire, que é um cara bacana e etc. É a Sociedade dos Poetas Mortos, acho que citaram aqui. Ele vai gerando em si, tá? Não se preocupe com isso de eu tenho que ser um pai para o meu filho, porque você não vai ser, você vai ser uma mãe e basta ser uma mãe. O pai ele encontrará fora. Então, quando chega nos 12, 13 anos, ele começa a usar roupas parecidas com o vocalista de uma banda ou roupas parecidas com um ator da televisão, é sinal de que ele está construindo a figura paterna dentro dele, tá? Então não se preocupe com isso, não é culpa da mãe que o pai não está presente, não é responsabilidade da mãe exercer esse papel, ela só precisa ser mãe. Porque ela também precisa achar um espaço para ser filha da mãe dela, para ser a profissional na empresa que ela trabalha, para ser uma mulher que tem suas relações afetivas, sexuais e de amizade. Caso contrário, ela vive em função de ser pai e mãe do filho. Quando o filho cresce, ela descobre que não tem mais nada na vida, porque o filho era tudo. E aí acaba cobrando isso dele. Não é papel da mãe ser modelo paterno. Tá? E não é de forma nenhuma demérito compreender isso. É o que a vida nos traz. E não se preocupe, seu filho encontrará um papel masculino. E isso em nada afetará a sexualidade dele. Afetará apenas a forma como ele lida com a sua emoção e com a sua razão. A de Dias pergunta no caso de meninas. Tudo é a mesma coisa, porque esquece o gênero, vá para o campo da energia. Esquece o gênero. Não é um órgão genital que define o que vai ser diferente para o menino ou para a menina. É a mesma coisa. Menina pode nascer com dois pais, um casal gay, dois pais,
ela tem dois pais. Não tem um pai e uma mãe. Não é assim, não é nesse sentido que funciona. A não ser que um seja completamente vinculado à figura feminina, tá? Mas normalmente quando você tem um casamento gay, um não vai vestido de noiva, vão os dois de terno. Então quer dizer, são dois pais, são duas figuras paternas, são duas figuras masculinas. Independente da sexualidade. Sexualidade não está relacionada à emoção. Não é isso que define se eu sou mais ou menos, ok? Não, senão nós enxergaremos fraqueza em um e força no outro, e não é. É uma questão de vinculação, o espírito não tem sexo, então o bebê que está num corpo feminino é um bebê que precisa das duas energias, a masculina e a feminina. Ele pode tirar as duas energias de uma mesma figura, mas como modelo de comportamento nessa sociedade atual, não, porque a sociedade atual ainda é dividida por gênero. Tem roupa só para homens, tem roupa só para as mulheres. Isso está se desconstruindo, mas ainda vai levar algumas décadas para que se desconstrua por completo. Então, por enquanto, ainda é necessário que não tomar como preocupação isso, porque o seu filho ou sua filha encontrarão modelos de pai e mãe que suprirão as necessidades que tem, e o que não suprir, você supre com terapia, com tratamentos, deixando sempre isso claro. Não significa que a ausência de uma pessoa dentro de casa é a ausência de uma pessoa no campo emocional. Tá? Um pai que mora na mesma casa do filho não necessariamente é um pai presente. Então nós vamos seguir em frente, porque não dá para entrar em todas essas perguntas, porque o tema hoje não é educação. Tá? O que deu para falar sobre isso eu falei, mas agora nós vamos seguir. Sem a correspondente consciência lúcida em torno dos objetivos da existência carnal, o indivíduo que assim age faz-se vítima da personalidade enfermiça a que se acostumou, como um método de triunfo nos seus cometimentos. Certo? Então, essa mãe que fica manipulando o filho e tem a sensação de que está fazendo o bem para ele, continua, porque se acostumou. Não percebe que isso é uma forma de adoecimento. Não percebe que está manipulando a casa toda para girar em torno dela. E ficam todos lá na frente sofrendo com isso. Continuando. Considerando que o interrelacionamento pessoal é uma arte de dissimular sentimentos, afivela a máscara correspondente a cada momento e varia conforme as circunstâncias, ocasiões e pessoas com as quais se comunica. Considerando que o interrelacionamento pessoal é uma arte de dissimular sentimentos, afivela a máscara correspondente a cada momento e varia conforme as circunstâncias, ocasiões e pessoas com as quais se comunica. Então, máscara aqui está grifado porque esta é a base do conceito do arquétipo persona trazido por Jung. Certo? Que é o que nós vamos ver aqui. É mais profundo, é mais complexo. Quando está se falando máscara aqui, não é uma coisa de hoje eu vou pôr uma máscara de que eu estou feliz. Não é essa máscara, tá? É uma coisa muito mais profunda que vai se ligando à pessoa em sua essência e que pode chegar a um ponto até de dominá-la sem que ela se dê conta disso. Certo? Então, como nas relações sociais nós temos que dissimular, isso eu coloco bastante em palestra, eu coloco no livro, eu não posso ser quem eu sou, eu tenho que dar uma mentira, eu tenho que dar uma manipulada, porque eu não consigo. Eu não posso me apresentar em uma empresa e falar, nem sempre eu gosto de trabalhar, às vezes eu quero descansar, às vezes eu entro no banheiro para fingir que eu estou trabalhando, não posso. Não posso falar em uma empresa, às vezes eu vou trazer um atestado médico falso aqui porque eu quero viajar para o rancho, não posso, mas eu faço. Então, quer dizer, o que eu estou fazendo aqui? Eu não posso chegar para uma pessoa que eu estou interessado e dizer, eu sou instável emocionalmente, então nós vamos ficar juntos 6 meses, mas depois eu vou começar a olhar para outras mulheres. Normalmente isso aconteceu em todas as minhas relações. De vez em quando eu fico agressivo, vou gritar, vou quebrar alguma coisa em casa. Não posso. Eu tenho que ser o cara perfeito. Eu tenho que ser o funcionário perfeito. Eu tenho que ser. E a partir do momento que eu tenho que ser, porque se eu não for, a sociedade não me aceita, nós vamos vivendo isso aí. Nós vamos nos acostumando com isso e definindo. As redes sociais ajudam bastante, porque a pessoa é máscara. Muita gente que está aí no seu
Instagram ou Facebook é máscara, máscara. Tem coisa verdadeira, mas tem muita máscara. Porque precisa ter. Como é que você vai pôr uma foto sua brigando com seu filho? Como é que você vai pôr uma foto sua enxotando seu gato de cima da poltrona? Não, é tudo muito bonitinho. Porque isso dá like, isso dá curtida, isso dá popularidade. E nós acabamos nos movimentando muito baseados nisso. Certo? Valquíria de Pernambuco chegando aqui também. Então, de acordo com cada situação e cada momento, o indivíduo veste uma máscara. Todos fazemos isso em níveis maiores ou menores, mas o nosso foco aqui são as pessoas com a personalidade enfermiça, aquelas que não percebem que estão fazendo isso, tá? Nunca vamos colocar aqui 100% de nada. Pode ser 99,9%, mas devem existir exceções. Então, nota do expositor. No artigo Arquétipo Persona e a Preservação da Face, na conversação, a Vanessa Hegemeyer Burgo traz o seguinte. Com o desenvolvimento da consciência, o ser humano, gregário por natureza, necessita desenvolver algumas características básicas para a adaptação social em contraste com seus instintos animalescos. O arquétipo dessa adaptação é a persona. Gregário é que tende a viver em grupo, né? Se agregar. Com o desenvolvimento da consciência, o ser humano gregário por natureza necessita desenvolver algumas características básicas para a adaptação social, em contraste com seus instintos animalescos. O arquétipo dessa adaptação é a persona. Nós vamos nos agrupando por natureza. O ser humano vive em grupo. O ser humano vai precisando um do outro. E à medida que nós vamos nos tornando conscientes do que é viver em grupo, de que um quer mais que o outro, de que eu quero mais que o outro, eu vou tendo que me adaptar a isso. Porque eu não posso permitir que as pessoas vejam os meus instintos animalescos. Então, o lado animalizado eu deixo na sombra e crio uma máscara social para ser aceito por outras pessoas. Este movimento, este arquétipo, esta máscara é chamada de persona na psicologia analítica. Continuando aqui, nota do expositor. Ao analisarmos a persona, dissolvemos a máscara e descobrimos que, aparentando ser individual, ela é no fundo coletiva. Em outras palavras, a persona não passa de uma máscara da psique coletiva. No fundo, nada tem de real. Ela representa um compromisso entre o indivíduo e a sociedade, acerca daquilo que alguém parece ser. 2 pontos. Nome, título, ocupação, isto ou aquilo. Por quê? Porque a construção, isso já foi falado aqui, a construção de uma individualidade pela persona, então a construção de uma persona, ela tem que levar como base o coletivo. Então eu penso que o que eu estou fazendo é me diferenciar de todo mundo. Mas a base que eu tomo para isso é o coletivo. Então eu tenho o meu inconsciente pessoal, como nós já vimos aqui, e nós temos um inconsciente coletivo ao qual todos temos acesso. Correto? Bom, eu quero construir a persona, a máscara de bem-sucedido. Para que eu construa essa máscara de bem-sucedido, eu tenho que pegar um modelo que foi bem-sucedido, e este modelo é coletivo. Então é natural que coletivamente nós consideramos bem-sucedido uma pessoa de terno e gravata e não uma de bermuda e chinelos. Mesmo que este de terno e gravata só tenha o terno e a gravata, e que a de bermuda e chinelos seja dono de uma empresa de aplicativos bilionária, eu tenho muito mais predisposição a enxergar o engravatado como bem-sucedido. Então, se você for assistir Horário Político, dificilmente vai encontrar alguém que não está de terno e gravata, a não ser que sejam esses candidatos bizarros, vestido de palhaço, vestido de fantasia, porque aí vai para um outro lado do inconsciente coletivo, ou de chamar a atenção pelo escândalo,
pela bagunça, certo? Então, quando eu construo uma imagem de um ser bem-sucedido para te convencer de que eu sou bem-sucedido, eu penso estar transmitindo a imagem de que o Vitor é bem-sucedido, mas na verdade eu estou copiando o que o coletivo já aceitou como bem-sucedido. Então, todo profissional que faz uma fanpage, que coloca uma página para divulgar o seu trabalho, normalmente vai estar lá de terno e com os braços cruzados, meio de lado, com um semblante de segurança, porque isso é visto como bem-sucedido. Então, todos fazem. Quando o profissional faz isso, ele imagina que ele está projetando a imagem dele, mas na verdade ele está copiando o que já deu certo em algum momento. Alguém foi o primeiro a tirar uma foto assim. Funcionou e agora todos copiamos. Então, nesse sentido é que nós vamos enxergando. O que você considera de carro bem-sucedido, é sempre isso. Vai ficando essa imagem na cabeça das pessoas. Que a mulher tem que ter um carro compacto e o homem tem que ter um sedã. Ah, o cara não tem um sedã, ele não é muito homem, né? É nesse sentido. Isso fica dentro de nós, fica no coletivo. Aí o cara vai lá e compra uma Mercedes ou compra um Ford Fusion e ele, quando ele sai na rua, ele imagina que ele está expressando a sua individualidade, mas na verdade ele está expressando o que foi passado na propaganda do Ford Fusion. Ele está mostrando que ele é bem-sucedido, mesmo que as pessoas não queiram ver isso. Pode ser bem-sucedido como traficante, como empresário, como pastor, como o que quer que seja. Dentro da legalidade ou da ilegalidade. Não importa, porque a imagem projetada nisso é uma imagem de sucesso. Certo? Então, é por isso que nós temos que ficar atento com o que estamos fazendo. Tá? Sair dessa ilusão. Nós não somos criativos na maioria das vezes. Nós vamos copiando. Um ou outro é criativo. E este um ou outro acaba sendo copiado. Desta cópia vão saindo novas ideias, mas de forma geral, poucos são os pioneiros em verdade. Certo. Deixa eu colocar aqui o da Virgínia. A Virgínia. Essas máscaras caem com o casamento e surge uma pessoa diferente daquela que imaginávamos ser ou apenas projetávamos. Sim, com o casamento e com tudo. Cai depois de 2 meses que você está na empresa, cai depois de 2 meses que você vira dirigente de uma casa espírita ou que arruma um cargo que tenha poder, que sobe para chefia. E aí as pessoas falam, olha só, o cara que se fazia de bonzinho agora não tem tempo, agora é bom demais para os outros, porque é máscara, porque é persona. Certo? E não necessariamente má fé, mas eu preciso fazer isso, senão eu não passo na entrevista. E aí isso funciona na entrevista, eu preciso fazer isso, senão eu não sou promovido. E quando eu percebo, eu virei presidente da empresa vestindo uma máscara, porque eu não posso ser quem eu sou. Eu vou manipulando a mim mesmo para ir ganhando melhores lugares no sistema. É quando alguém faz o oposto disso, né, que nem aquele rapaz do funk, o cara pega um nome, MC Bin Laden, um cara que não poderia nem entrar nos Estados Unidos, vai fazer piada disso, aparece com a bermuda verde, extremamente obeso, sem camisa, dançando e fica milionário. Agora o que acontece? Um monte de cara está fazendo a mesma coisa. Por quê? Porque ele fez algo que ninguém fazia. Até então tinha que ser um cara todo musculoso, tinha que ser um cara sarado, cercado de mulher. Ele faz um clipe com umas garrafas de champanhe vazia, com mais 3 amigos dele, e ele fica milionário. Agora um monte de gente quer fazer isso. Então estes que têm a coragem de fazer o diferente, no começo são ridicularizados, mas depois, olha aí, você tem um tiririca deputado. Não foi com uma proposta de governo melhor, foi com um bordão. Vote tiririca, pior que tá, não fica. Ó, legal, e esse aqui era o gesto dele, ó. Enquanto outros lá, engravatados, fazendo o mesmo discurso de sempre, as pessoas não percebiam. Esse aí chama atenção. Esses aí são gênios do empreendedorismo, não precisa ter nem primeiro grau completo para conseguir fazer isso, basta que você tenha coragem de provocar o sistema. Se vai durar 1 mês ou se vai durar o resto da vida, são outros 500. Mas o que nós estamos trabalhando aqui é justamente esse confronto. Quando a pessoa faz a leitura do que é considerado bem-sucedido e sai daquilo que é o tal do pensar fora da caixa, na maioria das vezes ela se torna bem-sucedida. E isso acontece de forma geral. Um exemplo aqui, porque isso aqui não é uma visão empreendedora, porque não traz lucro.
Mas se fosse uma visão empreendedora, os estudos de Joana de Ângeles, por que eles estão tendo esse tanto de pessoas acompanhando? Porque ninguém fazia. Um ou outro fazia. Se eu estivesse fazendo um estudo do Evangelho, será que teria esse mesmo número de pessoas acompanhando? Provavelmente não, porque existem pessoas muito mais capacitadas no estudo da doutrina do que eu, já fazendo isso. Agora começa a aparecer várias pessoas interessadas em fazerem o estudo da Joana de Ângeles. Isso é bom, porque para mim não é concorrência, para mim é auxílio. Compreende? Se eu fosse um empresário, eu estaria ganhando royalties por isso. Mas não é o caso. O objetivo aqui é que a mensagem chegue. Então, quanto mais nós desconstruirmos Joana de Ângeles, mais fácil essa leitura fica para todo mundo e todos nós saímos ganhando. Então, essas leituras, essas coisas que são difíceis, que você pensa, eu não encontro isso na internet, faça você. Vitor, eu fui pesquisar tal coisa na internet e não existe. Não existe. Simplesmente nunca fizeram. Faça você. Não fique esperando alguém colocar na Wikipédia. Faça você. E depois de um tempo, as pessoas que também estão procurando isso encontrarão você. E ao encontrarem você, você se torna referência. E aí você terá o controle sobre essas coisas. Mas não fique tentando projetar essa imagem que todos já fazem, porque não funciona. É um grande número de profissionais que estão fazendo esse aspecto de marketing, tirando a foto de braços cruzados, de terno, de jaleco, ou de o que quer que seja, colocando uma página maravilhosa, tudo certinho, e tem 300 likes na página. Porque eles se comparam com o Flávio Augusto, lá do Geração de Valor, que tem milhões, mas é diferente, ele já fez, ele já se estabeleceu. A questão é ser cópia. E nós fazemos isso pensando que estamos sendo os primeiros. Isso. Vamos ver aqui. Vivemos um tempo muito carente de originalidade, daí quem faz qualquer coisa diferente leva fama, por 5 minutos, segundo a Sirlene. Às vezes dura mais, às vezes dura o suficiente para o cara se aposentar, se ele tiver cabeça de guardar o dinheiro, mas é isso. É isso, é fazer alguma coisa que ninguém está fazendo. Certo? Pode ser que não tenha acesso também, mas o importante é, toda vez que eu pesquisava alguma coisa que eu não encontrava respostas para isso, hoje no Google é mais fácil. Eu ia atrás de encontrar. Eu já me peguei indo sexta-feira à noite numa biblioteca de faculdade para pesquisar no dicionário de latim uma palavra que eu queria saber qual era a origem dela. E isso eu fiz. Meio de festa com os amigos, estava saindo para isso e aquilo, desviei o caminho e fui lá para descobrir, porque eu precisava saber daquilo. Isso não me deu dinheiro nenhum, mas o que eu estou falando aqui é: se você não encontra a resposta, seja você a resposta. Quer comer alguma coisa que não existe no mercado? Faça você. E saia vendendo aí de porta em porta. Vai ver como que acontece. De repente você tem um novo China Box, de repente você tem um novo McDonald's nas mãos. Tudo começa com uma lojinha só, né? Tudo começa com um item do cardápio. Certo? No fundo, nada tem de real. Ela representa um compromisso entre o indivíduo e a sociedade, acerca daquilo que alguém parece ser. Nome, título, ocupação, isto ou aquilo. Como isso se vê facilmente? Se eu entro em um hospital, pego escondido o jaleco de alguém, coloco um estetoscópio, chego lá no seu quarto e falo: olá, eu sou o Dr. Vitor, você vai acreditar. Você vai acreditar, porque eu tenho um jaleco e um estetoscópio, é lógico que eu sou doutor. Agora, se eu sou realmente um médico, se eu fosse realmente um médico e eu estivesse na minha folga, passando em frente à Santa Casa e falar: ó, tem uma situação de emergência, você não pode entrar aqui só para ver o seu paciente, e não desse tempo de pegar jaleca e eu entrasse de calça e camiseta, ou de camiseta e bermuda, né? Lógico que o hospital não ia permitir, mas hipoteticamente, será que é médico mesmo esse cara? Um médico que vem assim? Não tem essa conexão, né? Isso é fácil de nós sermos enganados.
Nós somos enganados. O Dioclésio lembra aqui do sertanejo, qualquer movimento musical que estoura, todo mundo faz, até que aquilo ninguém aguenta mais ouvir alguém fazendo algo sobre aquilo, aí vem alguém e faz um diferente, pronto, aí todo, e fica essa coisa de seguindo quem tem a melhor ideia. Então, fica aí, né? Pode ser que dê certo, mas pode ser que não. Seguindo no nota do expositor ainda, no artigo. De certo modo, tais dados são reais, mas em relação à individualidade essencial da pessoa, representam algo de secundário, uma vez que resultam de um compromisso no qual outros podem ter uma cota maior do que a do indivíduo em questão. A persona é uma aparência, uma realidade bidimensional, como se poderia designá-la ironicamente. Não tem profundidade. Não tem profundidade. Então, os dados que nós colocamos aqui de persona são reais. Realmente, aquela pessoa parece ser um bom profissional, talvez até seja, mas no que diz respeito à individualidade dela, talvez não seja aquilo. Então, talvez aquele cara que esteja lá, de braço cruzado, com uma imagem de positivo, seja arrogante, seja chorão, assim, com as coisas da vida, reclame de tudo, seja mimado, queira que as coisas aconteçam do jeito dele, não enxerga o trabalho que os outros estão fazendo. Talvez aconteça isso. É sempre a coisa de eu vou me colocar como vítima também, coitado de mim, ninguém gosta de mim, ou estão me perseguindo, e na verdade o erro foi meu, certo? É sempre essa questão de profundidade. Quando você vai encontrar o indivíduo lá na essência, ele não precisa disso. Uma coisa que eu aprendi aqui em São Paulo é que grandes nomes da psicologia, eles têm consultórios que você nem sonharia. Nem sonharia. É uma portinha, sem placa, só com um número, que dá acesso a um prédio que parece feio, e lá dentro tem um consultório aconchegante, mas não é uma coisa imensa, com vista para os jardins. Não. Por quê? Porque ele não precisa disso. Você não precisa da placa para achá-lo. Ele é tão bom que você simplesmente o acha. Você vai até onde ele está. Chico era tão bom que ele ficou em Uberaba. Lógico que se fosse uma questão empresarial, teriam convencido ele a ir para um centro maior. Vai para Porto Alegre, vai para Curitiba, vai para Salvador, vai para Cuiabá, vai para São Paulo, Rio de Janeiro. Vamos expandir. Não, porque o cara não precisa. Então, na essência, o indivíduo que já está estabelecido, que já fez o que precisava e que não tem que provar nada para ninguém, ele não precisa do nome dele em vários outdoors, ele não precisa de um consultório de 150 metros quadrados, ele simplesmente entende o valor do conhecimento dele. E o que ele precisa é de uma poltrona para atendimento, ou de um divã, de um lugar confortável, climatizado e seguro, e isso ele consegue, porque ele está seguro de si. Certo? É bem diferente do que nós estamos trabalhando aqui. Eu não preciso. Ele é aquilo. Quando o indivíduo não é, muitas vezes ele precisa investir nesse marketing, investir nessa fachada, vai convencendo as pessoas, mas à medida que as coisas vão acontecendo, as investigações vão surgindo, ou boca a boca, vão dizendo, não, esse cara é ruim, é um mau profissional, ele me atendeu errado, ele é grosseiro, ele foi isso, ele foi aquilo. Mas será? É uma imagem tão imponente, né? E não é. Quantos atores aí desmoronam por conta de um comentário, de uma gravação no WhatsApp ou de uma foto que tiraram? É assim que vai acontecendo. Tá? Exatamente. Vejam, deixa eu só deixar isso claro aqui, né? É importante, porque não é o problema você ter o consultório de 150 metros ou isso, tá? O que eu estou dizendo é que não é isso que define se uma pessoa é boa ou não. Então você tem restaurantes também que você não acredita, fala a melhor coxinha de São Paulo, o melhor pão com mortadela de São Paulo, o melhor não sei o que de São Paulo, o melhor não sei o que do Rio de Janeiro. Você chega lá e imagina que vai ser um restaurante nível francês. E aí é uma padoca que você senta no balcão e não gosta muito daquilo, mas quando você dá a mordida na coxinha, você descobre que ela é a melhor do mundo.
Quer dizer, ele não precisa. Ele já sabe que as pessoas vão ali pela coxinha. Tá? Então é assim que nós vamos construindo a nossa imagem. Então, se você é bom de bermuda e chinelo, você nunca vai precisar usar terno. Mas você precisa ser bom de bermuda e chinelo. Porque é difícil. É este preconceito, é esta visão arquetípica que você tem que vencer. As pessoas têm que acreditar em que você é bom, porque independente da roupa, independente do tamanho do seu carro, do seu consultório, dissociar o bem-sucedido do dinheiro e trazer isso para a sua conduta. Para o que você vende, para o que você produz, para a palestra que você faz. Seguindo ainda no artigo, a persona é, então, uma imagem do sujeito construída pelos materiais coletivos, ou seja, por aquilo que se espera da sociedade em relação ao que o indivíduo pretende mostrar. A persona, segundo Jung, é um produto de compromisso com a sociedade. E, assim, o indivíduo se identifica mais com a persona do que com seu próprio eu. Este é o ponto aqui. Quando eu chego em um momento em que eu acredito que esta persona me domina e eu não posso fazer outras coisas. Eu posso chegar no campo de ter um ego distônico, que é quando eu, na minha essência, no meu self, no que eu considero eu, começa a perder para a minha persona. Como eu já disse aqui, o indivíduo começa a fazer palestra, e aí ele vai nos locais, as pessoas abraçam ele, tiram foto com ele, e tem um monte de amigo, um monte de gente que gosta dele, mas aí na vida pessoal dele, na vizinhança dele, no bairro dele, ele não tem. Então, quer dizer, a persona palestrante, a persona presidente da empresa, a persona professora, ultrapassa o indivíduo. Tem algumas pessoas que trabalham como professor, professora, e sofrem nas férias. No primeiro mês adoram, quando tem aquelas férias de 1 mês e meio, 2. Os primeiros 15 dias adoram, viajam e etc. Mas depois perdem aquilo. Porque depois de um tempo dando aula, tem uns alunos que no aniversário fazem um bolo para o professor, cantam parabéns, fazem surpresas, fazem coisas que ele não tem fora dali. Não tem. Então é nesse sentido. Às vezes a persona ela ultrapassa quem eu sou e eu começo a até querer sabotá-la, destruí-la, porque isso gera inconscientemente uma espécie de inveja, uma espécie de raiva. Eu queria ser o que o palestrante é, eu queria ser o que o dono da empresa é, mas eu não sou. Então, na empresa que tem 600 funcionários, contando eles, são 599 pessoas. Oi, bom dia, chefe. Bom dia, senhor. Bom dia. Como o senhor está? Precisa de um cafezinho? Ele é tratado como se fosse uma celebridade. Aí ele sai dali, vai para a fila do mercado. Aí vem um jovem que não é empregado dele, fala: sai daí, seu velho. E ele não pode fazer nada, porque fora da empresa ele não tem poder. Então ele passa 8 horas por dia na empresa tendo poder, com a persona de chefão, sai dali, não tem poder, que é o que ele é de verdade, ele começa a querer ficar mais tempo na empresa. Aí ele fica 8 horas na empresa, 10 horas na empresa, ele começa a transformar a casa dele em uma empresa, dando ordem para os filhos, e ele estende aquilo a tudo na vida dele. Começa a gritar com os vizinhos, porque ele precisa daquilo. Ou se destrói, porque não aguenta lidar com aquela falta de poder que tem. Começa a achar que todo mundo é falso. Se fora daqui ninguém me respeita e aqui todo mundo me respeita, então aqui devem ser todos falsos. Aí começa a dar carga horária extra para o funcionário, começa a fazer coisas para gerar intriga e não percebe que está fazendo isso. Destrói a própria empresa como uma forma de auto-sabotar uma persona que, segundo ele, ultrapassou em sucesso. Continuando nota do expositor. Quanto mais o sujeito se identifica com a persona, mais ele estará representando o que quer aparentar ser. E, com isso, sua individualidade vai sendo apagada. Se o eu é totalmente idêntico à persona, a individualidade é anulada e toda a psique consciente acaba sendo coletiva, o que pode acarretar uma atitude que represente uma completa adaptação à sociedade e uma ínfima adequação ao próprio eu, que é isso que eu disse aqui. O indivíduo não pode mais ser ele. Não pode. Então, se você faz um trabalho no campo do bem, se eu faço esse estudo, por exemplo, aqui, eu nunca mais posso falar um palavrão. Eu nunca mais posso ter uma crise de ira. Eu não posso deprimir.
Porque se eu chegar aqui e falar, pessoal, eu vou ficar 2 meses sem apresentar o estudo porque eu estou com depressão, aí muita gente vai parar de acompanhar o estudo. O cara não dá conta nem de lidar com ele, porque eu não posso mais. Se eu deixo isso tomar conta de mim, eu viro o cara que faz o estudo, fico em função desse indivíduo aqui que tem só dos ombros para cima, em segunda dimensão, porque ninguém vê profundidade aqui, e eu me torno isso aqui. Não saio mais, não tenho vida, não vivo coisas fora daqui, fico em função dos estudos, fico em função da imagem que eu projeto. E, na verdade, não é bem assim. Quem já teve a oportunidade de me encontrar presencialmente sabe que não é bem assim. Na maioria das vezes é surpresa. Achei que você fosse grande, achei que você fosse gordo, achei que você fosse velho, achei que você fosse bravo. É o que eu ouço. É o que eu ouço. Na maioria das vezes, o que eu ouço é... Eu nunca ouvi em nenhum local que eu fui: olha, você é exatamente como eu pensei que você fosse. Nunca. Eu sempre ouvi o contrário. Que eu era mais alto, que eu era mais gordo, que eu era mais velho, que eu era mais bravo, um monte de coisa. Porque é isso que a persona faz. Ela transmite uma imagem que muitas vezes fica e eu não posso me apegar a ela. Então, por isso que eu não tenho problema de ir presencialmente para os locais, porque as pessoas vão ver que eu não sou este cara do ombro para cima. Não sou bravo, não sou alto, não sou velho, não sou gordo. Quer dizer, aí tem controvérsias. Mas enfim. Olha a Cláudia também, conheci ela no Rio de Janeiro. Achei que você era menos simpático. É. Por quê? Porque o estudo tem que ser levado na seriedade. O estudo tem, agora, neste momento, 70 pessoas aqui na sala, mas ele é visto por... Alguns estudos já passaram de 10 mil acessos. Então, eu não posso fazer o estudo unicamente pensando nas 60 pessoas que estão aqui. Eu tenho que construir um material que seja neutro. Se eu levo muito para brincadeira, isso pode ser chato para quem não está participando agora. Fica aquela coisa de piada interna. Se eu vivo só em função do que está acontecendo aqui no grupo, as outras pessoas não vão conseguir, às vezes, se identificar. Então, tem que ser de uma forma neutra, com um material que fique disponível, porque aí é mais fácil que outras pessoas acessem. Isso desconstrói a minha imagem para muitas pessoas? Desconstrói. Tem muita gente que não gosta de mim, tem muita gente que me acha arrogante, tem gente que gosta de mim, mas o que é importante agora? O estudo. Se eu colocar a persona à frente do estudo, aí eu vou querer agradar todo mundo e esse estudo não vai servir mais para o seu propósito, que é o de expansão da consciência. Certo? Voltando em Joana. Acostumando-se à aparência, desloca-se da realidade, passando a viver inseguro nas armadilhas que prepara, com o objetivo de não se permitir identificar. O Dioclésio falando aqui, só faltou alguém falar, pensei que você não tinha barba. Acostumando-se à aparência, desloca-se da realidade, passando a viver inseguro nas armadilhas que prepara, com o objetivo de não se permitir identificar. O que seria isso na prática? Trazendo para o que eu falei aqui do estudo. Eu não faria palestra em lugar nenhum, porque eu ia preferir que as pessoas continuassem me achando isso tudo. Você começa a falar, eu não posso sair daqui, senão vão me identificar. Então você é o dono da empresa, ou é um cargo de chefia, onde você é bravão e o pessoal faz um churrasco, mas você é piadista, você gosta de jogar um truco, você é gente boa, você não pode ir, porque se perceberem isso vão achar que você é fraco. E aí você perde o poder que tem sobre as pessoas. Então, a partir do momento que a persona me domina, eu não quero ser identificado, isso me aprisiona. Isso me aprisiona. Eu me lembro no começo, logo que eu me formei, eu morava em uma cidade de 60 mil habitantes. Então todo mundo sabe tudo de você, né? Sabe até a placa do seu carro. Ah, eu vi o seu carro estacionado em tal lugar. Sabem tudo de você. Então eu tinha que passar essa imagem de psicólogo. E na minha cabeça a imagem de um psicólogo era um cara que usasse camisa social, calça e sapato. E aí, como é que eu me libertava dessa imagem depois? Não libertava. Eu saía para comprar lanche domingo à noite, estava todo mundo de bermuda ou com roupa de sair, adivinha como eu estava? Eu estava de camisa social, calça, sapato.
Aí um dia eu saí num barzinho para assistir um show de rock com os meus amigos e eu estava na mesa como? Os caras tudo com camisa de banda e eu de camisa social, calça e sapato. Até que uma garota chegou pro meu amigo, ela devia ter a minha idade, eu tinha 24 ou 25 anos, ela devia ter a minha idade e perguntou pro meu amigo, por que esse tiozão vem com vocês aqui? Um cara de 35 anos está fazendo o quê aqui? E eu tinha 24. Ali eu percebi que eu estava exagerando. Mas é porque a persona tinha dominado. Eu queria mostrar para todo mundo que eu era o tempo todo sério, psicólogo, respeitável, e na verdade eu estava me mostrando um completo desajustado. Tá? Isso vai se aplicando a tudo. Certo? Desloca-se, porque se acostuma à aparência. Não é a sua aparência que define você. E esta aparência nem define você. Essa aparência foi determinada pelo inconsciente coletivo. E você acredita que ela te define. Então você usa a gravata para agradar os outros, mas odeia usar a gravata. E usa salto alto para agradar as outras, mas gostaria de andar de rasteirinha. E é isso que nós vamos desconstruindo aos poucos. Ao menos eu espero que sim, que cada um possa se vestir como quiser, ter o carro que quiser, ter a barba que quiser ou o cabelo que quiser, sem que isso defina o que ele é como pessoa. Continuando. Observando a conduta das pessoas inconsequentes que, às vezes, triunfam por meio dos recursos da fantasia e da bajulação, passa a imitá-las, deixando-se conduzir pelos absurdos comportamentos, distantes da realidade do dever. Observando a conduta das pessoas inconsequentes que, às vezes, triunfam por meio dos recursos da fantasia e da bajulação, passa a imitá-las, deixando-se conduzir pelos absurdos comportamentos, distantes da realidade do dever. Pois é isso que nós vamos fazendo. Bom, alguém fez e funcionou, eu vou fazer desse jeito também. A Viviane coloca uma coisa aqui. Viviane, hoje as pessoas estão muito apegadas às aparências. Não hoje, sempre. Se você pega os egípcios, os nobres eram diferenciados pelas roupas. Se você pega o medieval, os nobres eram diferenciados pela roupa. Os sacerdotes ainda são diferenciados pelas roupas. A aparência ainda determina, nunca não foi assim no que nós temos de conhecimento. Sempre foi assim. Nós estamos tentando fazer um trabalho de que não seja mais. Mas a aparência sempre determinou. Lógico que eu não estou falando de chegar com a unha suja, com um mau hálito, descabelado. Não é disso que eu estou falando. Mas de rever esses modelos do que é bem-sucedido, do que é confiável e do que não é confiável. Porque isso não quer dizer nada. Mais uma. Mais Oliveira. Mais com Y. Então quer dizer que todos nós possuímos máscaras, já que a coletividade, desde o nosso nascimento, nos impõe o que é certo ou errado. Como devemos proceder perante a sociedade? Você pode até se ajustar a isso, porque não adianta ser rebelde, como eu sempre coloco aqui, nenhuma mudança é feita da noite para o dia. Mas você não precisa acreditar nisso. Se você precisa vestir certa roupa porque o seu trabalho vai prospectar mais clientes, então faça. Mas acabou seu horário de trabalho, sinta-se à vontade para vestir a roupa que você quiser, para ouvir o tipo de música que você quiser, porque é isso que faz diferença. Certa vez eu também peguei carona com um indivíduo, não era dirigente, mas era um dos responsáveis por me dar carona nessas idas de casa espírita. Às vezes eu ando 3, 4 pessoas diferentes na mesma ida. E quando ele ligou o carro dele, o rádio dele ligou automático. Estava tocando AC/DC, que é heavy metal, que é rock and roll, na verdade. AC/DC. E ele ficou sem graça e apertou o botão de CD lá e aí tinha um CD de música evangélicas, músicas espíritas, né? E eu lembro de ter olhado e dito, não, volta lá no AC/DC, porque eu gosto, né? Minha formação veio do rock and roll, eu gosto de jazz, gosto de blues. E aquilo ficou parecendo que nós estávamos usando droga escondido. Não pode contar para ninguém, porque estamos chegando para fazer uma palestra espírita. O que vão pensar se souber que nós ouvimos rock and roll no seu carro? Então fica isso.
Ele tentou mostrar uma persona para mim de que, desculpa, esse CD aqui, sei lá o que é isso. E na verdade não é. Tá? Nós podemos ser o que queremos ser. Eu não vou vir aqui falar que eu sou um ser sublime, que só ouve música clássica. Não ouço, eu ouço de tudo, gosto de muitas coisas, né? Rejeito algumas, mas isso não me define como o maior ou melhor capacitado para estar aqui fazendo esse estudo. O que define é o conhecimento que eu tenho na área da psicologia, o conhecimento empírico conquistado em consultório. Fora disso, meus gostos pessoais, musicais, são meus. Então, se eu me permito viver dessa forma, aí eu consegui conviver com essa sociedade. Depois de um tempo, quando eu estiver estabilizado, as pessoas falarem, não, você é boa no que você faz. Você é boa no que você faz, aí você não precisa se preocupar tanto com a aparência. Mas no começo é meio assim mesmo. Seguindo. Estabelecem-se então conflitos íntimos e a escala de valores padece a perda do significado, desaparecendo os parâmetros para a compreensão, tanto do que é certo como daquilo que é errado. Estabelecem-se então conflitos íntimos e a escala de valores padece a perda do significado, desaparecendo os parâmetros para a compreensão, tanto do que é certo como daquilo que é errado. Justamente por isso, quem sou eu? Eu sou isso? Isso é certo? Ser o que eu sou me faz de mim uma pessoa ruim? Quer dizer que eu não posso ouvir certas músicas? Quer dizer que eu não posso assistir certos programas de televisão? Que nem eu sempre falo aqui que eu gosto de Cidade Alerta e Brasil Urgente. Imagina, o cara não pode assistir isso. Eu tenho que assistir o quê, então? Vão determinar o que eu tenho que assistir. Então, se é no contato com essas tragédias que eu produzo os meus insights e faço as minhas reflexões que ajudam a corroborar esse estudo. Então, isso tudo vai nos libertando. Eu tenho que definir quem eu sou para mim. E tenho que ter claro o que eu preciso fazer para progredir socialmente no começo. Eu não posso permitir que uma coisa domine a outra. Não posso, porque em um caso é rebeldia e no outro é submissão. Para que não haja um conflito íntimo, eu tenho que estar bem separado. Do mesmo jeito que eu coloco uma roupa para sair de casa porque está frio, eu visto uma máscara para sair de casa porque eu vou trabalhar. Isso está definido para mim? Se eu fizer diferente disso, eu vou ser demitido? Eu quero ser demitido? Não. Então põe essa máscara. Mas chega em casa, não use essa máscara com o seu filho, não use essa máscara com a sua esposa e não olhe para o espelho com essa máscara, porque ela não é você. Tendo isso muito claro, com o tempo, o teu eu domina a persona. Não tendo isso claro, com o tempo a persona domina o eu. E aí você fica escravo do que os outros querem. Continuando. Superados os momentos de convívio no baile de máscaras a que se reduzem os seus encontros sociais, a identificação da pusilanimidade propõe-lhe o desrespeito por si mesmo, a perda da autoestima, o transtorno de comportamento neurótico. Pusilanimidade, fraqueza de ânimo, falta de energia, de firmeza, de decisão. Dioclésio falou que adora o UFC, tem gente que falou que gosta de rock. A Maria não gosta de assistir porque tem coração frágil. É isso aí. Olha lá, Maria vai em bar de roqueiro. E isso também não define nem como mais nem como menos, né? São coisas que nós temos que trocar um com o outro. Superados os momentos de convívio no baile de máscaras, a que se reduzem os seus encontros sociais, ou seja, quando eu faço essa reflexão, que eu percebo o que eu estou fazendo fora de casa, como eu estou me relacionando, a identificação da fraqueza de decisão, na falta de firmeza, propõe-lhe o desrespeito por si mesmo, a perda da autoestima, o transtorno de comportamento neurótico, porque eu me descredencio. Eu sei que eu sou uma fraude. Eu me sinto hipócrita, eu me sinto demagogo, eu me sinto estelionatário das relações sociais. Eu tenho que esconder um monte de coisa para que meu namoro continue dando certo. Eu tenho que esconder um monte de coisa para conseguir ficar na empresa. E isso me atormenta, principalmente se eu tenho um valor moral definido. Eu não quero aquilo. Será que eu estou fazendo isso pelo dinheiro? Será que eu mereço tudo isso? E aí, naturalmente, nós já sabemos que isso leva a adoecimento. Virginia gosta de Star Trek. A Maria... As duas Marias gostam de South Park.
A Eliane também gosta de UFC, é isso aí, vamos trazendo a sombra para brincar. Continuando. Novamente, chamado à convivência social, oculta o estado interior legítimo e volve a dissimulação. Porque eu me acostumei a isso, fica como uma pessoa que usa drogas, eu tenho recaídas toda hora. Eu estou sofrendo com isso tudo, eu não quero passar por isso, mas a partir do momento que a sociedade me chama de novo, aí eu volto a vestir aquela dissimulação, volto a vestir aquela máscara, porque eu sinto que o que eu sou em verdade não vão aceitar. Não vão gostar de mim se eu for assim. E vão gostar de você se você for assim. Tudo que passa na televisão passa porque tem audiência. Por mais bizarro que seja o programa, alguém mais além de você assiste. Toda música que tem para você ouvir, alguém também escuta. Então, existe alguém que gosta do que você é. Existe alguém que aceita o que você é. Mas isso não é nada importante comparado a você gostar de quem é. A você gostar do que gosta e aceitar a si mesmo e a si mesma dessa forma. Isso não faz de você pior o tipo de música que você escuta, o tipo de roupa que você quer usar. O que faz de você pior ou melhor dentro de um olhar social é o seu comportamento para com o próximo e o seu comportamento para consigo mesmo. E não é um terno e gravata que vai diminuir a sua falta ou aumentar a sua virtude. É o quanto de coração tem naquilo que você faz. E para fechar, indispensável que o self predomine desperto no indivíduo, contribuindo para a sua realização, segurança e plenitude. Indispensável que o self, o si eterno, o espírito imortal, predomine desperto no indivíduo, contribuindo para a sua realização, segurança e plenitude. Você é um espírito, seu espírito não é feio, seu espírito não é homem, seu espírito não é pobre, o seu espírito tem energia. O que define se você é miserável ou milionário é o quanto de amor você vibra e o quanto de amor você conseguiu desenterrar de todas essas defesas que foram construídas por tanta pancada e tanta dor que você passou ao longo de tantas existências. Essa é a nova era. A era onde nós vamos dissolvendo essas camadas, olhar por olhar, aperto de mão por aperto de mão, abraço por abraço, beijo por beijo, até que o amor consiga dissolver tudo isso e nós consigamos nos aceitar como somos, a começar por nós, e isso se estenderá para todos que nos cercam. Se você ainda não consegue pensar isso em larga escala, olhe para o seu filho, ele quer fazer balé? Deixa ele fazer balé, isso não tem nada a ver com a sexualidade dele. E impedi-lo de fazer balé também não vai mudar isso. Sua filha quer brincar de carrinho? Compra um tanque de guerra gigante para ela, deixa ela brincar, deixa ela desenvolver estratégia militar, isso vai ser bom para ela lá na frente. É estratégia. É isso que estamos falando aqui. Permita que as pessoas ao seu redor sejam quem elas são. Se você começa castrando seus filhos em casa, sua esposa, seu marido em casa, depois não há de se cobrar que a sociedade te liberte. Você é a sociedade. E a sua família é o primeiro núcleo social que você tem para lidar. Então, começa por si, estenda as pessoas que você ama e quando menos se der conta, estará estendendo para aquelas por quem nem tem afeto ainda. Ok? Tanque de guerra de brinquedo, tá? Próximo encontro no dia 21, capítulo 6.3, Terapia da Esperança, parte 2. Certo? Ok? Muito obrigado pela companhia. Realmente o estudo estava mais leve, como disse o Dioclésio aqui. Foi muito bom estar com vocês na noite de hoje. Possamos estar novamente na semana que vem, mais tranquilos e mais nós mesmos. A todos vocês do YouTube, muito obrigado pela companhia. Vocês da Rádio Amigo Espírita e do SoundCloud também, muito boa noite, ótimas reflexões. E vocês que estão aqui contribuindo com suas experiências, partilhando aqui para não me deixar sozinho nessa exposição de sombra, para que possamos crescer junto. Muito obrigado, muito obrigado. Até semana que vem, um grande abraço e muita paz.